Você já reparou como pensar se tornou quase um esforço inútil? Como se o mundo estivesse anestesiado, funcionando no piloto automático, e a maioria das pessoas nem se dá conta disso. Olhe ao redor. Cérebros viciados em distração, incapazes de sustentar uma linha de raciocínio por mais de 30 segundos. Conversas profundas viraram raridade, opiniões foram reduzidas a manchetes e a inteligência, bem, essa está sendo trocada por reações instantâneas e likes. Vivemos na era da rapidez e da razoidade, e estamos pagando caro por isso. E o mais assustador, tudo isso parece ter sido planejado. O algoritmo não quer que você pense, quer que você consuma. A educação não quer que você questione, quer que você obedeça. Seu cérebro, antes capaz de construir ideias complexas, agora implora por dopamina a cada notificação. Estamos sendo treinados para reagir, não para refletir. E se você sente que está perdendo o controle da sua própria atenção, talvez já esteja dentro da armadilha. Mas existe uma saída, simples, prática e poderosa. Só que exige coragem. Coragem para desconectar, para silenciar, para reaprender a pensar. E principalmente, para nadar contra a corrente da superficialidade. Ao longo desse vídeo, você vai entender por que nos tornamos zumbis mentais, como isso afeta seu comportamento todos os dias e, o mais importante, o que você pode fazer hoje para retomar sua autonomia mental. Decadência cognitiva. Você já percebeu como está cada vez mais difícil ter uma conversa profunda com alguém? Como se o cérebro das pessoas estivesse funcionando no modo avião, ligado, mas desconectado da realidade. A inteligência parece ter sido substituída por opiniões prontas, despejadas nas redes sociais como verdades absolutas. A distração virou rotina e o pensamento virou artigo de luxo. A maioria apenas reage, não reflete. Apenas consome, não questiona. Isso não é apenas uma impressão. É um fenômeno real, silencioso e diário. Estudos em neurociência apontam que o excesso de estímulos digitais muda o funcionamento do cérebro, especialmente na área do córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e pensamento crítico. Quando a dopamina é acionada o tempo todo, a mente começa a evitar o esforço de refletir e mergulha na superficialidade. Tornamo-nos viciados na facilidade, alérgicos ao silêncio, dependentes do scroll. O mais preocupante é que essa superficialidade não causa dor imediata. Pelo contrário, ela é anestésica. O algoritmo entrega exatamente o que queremos ouvir, criando um falso senso de saber. A pseudo-sapiência. E o que parecia apenas um hábito inofensivo se transforma em uma epidemia cognitiva. Aos poucos, o cérebro se acomoda e a ignorância vira paisagem. E aí, quando tudo parece normal demais, talvez seja a hora de desconfiar. O smartphone não é só uma ferramenta. Hoje, ele é um prolongamento do nosso corpo. E mais do que isso, um programador silencioso do nosso cérebro. A cada notificação, a cada curtida, há um disparo de dopamina. Parece inofensivo, mas não é. A repetição constante desses estímulos gera um padrão de recompensa imediata, que sabota a paciência, o foco e a profundidade do pensamento. Pensar vira esforço. Raciocinar, um fardo. Pesquisas feitas por universidades como Stanford e Harvard demonstram que a superestimulação digital está diretamente ligada ao enfraquecimento das conexões neurais no hipocampo, área vital para memória e aprendizado. Estamos literalmente atrofiando partes do cérebro por excesso de estímulo. Redes sociais não foram feitas para informar, foram feitas para aprender. E o que parece entretenimento vira engenharia de distração em tempo integral. E o mais traiçoeiro: não há alarme, não há aviso, não há dor. A pessoa apenas vai se tornando cada vez mais inquieta, incapaz de lidar com o silêncio. Sentir tédio já é quase um trauma. E assim, o algoritmo vai domesticando a mente. A educação informal que vem da internet muitas vezes não forma, apenas vicia. E o cérebro, que antes era um instrumento de autonomia, vira refém da dopamina. Mas e se a educação, aquela formal, também estivesse comprometida?
condicionamento disfarçado de educação. Durante anos, muita gente acreditou que estar na escola era sinônimo de se tornar mais inteligente. Mas será mesmo? O modelo educacional tradicional foi desenhado para formar operários obedientes e não pensadores questionadores. O problema é que esse molde ainda persiste. Ao invés de incentivar a reflexão, a escola treina o cérebro a decorar fórmulas e repetir padrões, matando o pensamento crítico na raiz. O filósofo Noam Chomsky já alertava: o objetivo da educação é produzir autômatos obedientes, não cidadãos que questionam. Desde cedo somos treinados para dar a resposta certa, e não para fazer a pergunta certa. A consequência disso é um cérebro acostumado à passividade intelectual, à espera de validação externa. A inteligência deixa de ser desenvolvida, e a rebeldia, aquela saudável que rompe com a ignorância, vira comportamento indesejado. E aí entra o paradoxo. Num mundo em que todos parecem sabidos, pensar virou quase um ato de resistência. Poucos percebem o quanto o próprio sistema inibe a dúvida, a divergência, o silêncio reflexivo. A educação que deveria libertar aprisiona. E enquanto isso, o pensamento vai sendo sufocado por fórmulas prontas. Mas será que os sintomas desse emburrecimento já não estão aparecendo, e de formas bem visíveis? Há pessoas que não conseguem focar alguns minutos numa tarefa sem checar o celular. O cérebro, acostumado à dopamina rápida das redes sociais, rejeita qualquer forma de profundidade. O pensamento fica inquieto, fragmentado, raso. Basta uma pausa de silêncio e já vem a ânsia por distração. A inteligência não desaparece de repente. Ela se dissolve lentamente na rotina do imediatismo e da superestimulação. Outro sintoma é a agressividade diante da discordância. Em vez de refletir ou questionar, muitos reagem com raiva a qualquer ideia diferente. É o que psicólogos chamam de fragilidade cognitiva. A mente fica tão desnutrida de reflexão que qualquer pensamento contrário vira uma ameaça. Isso é agravado por bolhas nas redes sociais, onde o algoritmo entrega exatamente o que confirma nossas crenças, alimentando a pseudo-sapiência. E o que dizer da incapacidade de ficar sozinho, em silêncio? Não conseguir passar 10 minutos consigo mesmo sem um estímulo externo é um sinal grave. O silêncio, que antes era espaço de pensamento, virou desconforto. As pessoas têm medo do vazio, e nesse medo, a ignorância se instala disfarçada de movimento constante. Mas há uma saída, embora ela comece por um caminho pouco atraente para a maioria: o desconforto voluntário. Pensar como ato de rebeldia. No mundo atual, pensar virou ato de coragem. Em meio a tanto barulho, tanto algoritmo moldando opiniões, tanto conteúdo superficial sendo engolido sem mastigar, parar para refletir é quase uma afronta. A rebeldia hoje não está em gritar, mas em silenciar. Em vez de seguir o fluxo da distração, é sobre desviar-se dele. O cérebro precisa de pausa, de digestão intelectual. E isso é algo que poucos estão dispostos a fazer. Nietzsche dizia que quem não quer ver a verdade é pior que o cego. O pensamento crítico exige desconforto. Exige rasgar crenças antigas, sair da zona de conforto mental, enfrentar a própria ignorância. É como encarar um espelho que mostra não só o que você sabe, mas o quanto você ainda não sabe. A rebeldia está em não aceitar respostas prontas, em não confundir dopamina com felicidade e, principalmente, em não terceirizar a própria consciência. E quem topa esse caminho percebe logo que é solitário. Poucos vão entender quando você disser que reduziu o tempo nas redes sociais ou que está priorizando silêncio e leitura profunda. Mas é nesse isolamento temporário que nasce uma inteligência mais sólida, mais afiada. A verdadeira educação começa fora da sala de aula e, muitas vezes, dentro de uma rotina de pequenos enfrentamentos diários. O primeiro passo é mais simples do que parece. Ninguém precisa virar monge para retomar o controle da própria mente. Pequenas ações diárias feitas com intenção já começam a reprogramar o cérebro. Um bom começo?
Estabelecer um jejum digital, nem que seja por algumas horas do dia. Desinstalar apps que sugam sua atenção, desativar notificações e, principalmente, reaprender a ficar entediado. A dopamina precisa ser desacelerada para que o pensamento volte a respirar. Além disso, a prática do silêncio intencional tem poder restaurador. Reserve 10 minutos por dia, sem estímulos, sem música, sem celular, sem conversa. Apenas você e o seu pensamento. No início, vai parecer inútil e desconfortável, mas é ali que o cérebro começa a se reorganizar. A inteligência reaparece quando se cria espaço para a reflexão, quando se resgata o hábito de questionar e observar com mais profundidade. E claro, tudo se potencializa quando você se cerca de estímulos certos, leituras que desafiem, conversas que provoquem, ambientes que favoreçam a atenção plena. Escreva suas ideias, anote o que te inquieta, leia livros que ampliem seu repertório e não só confirmem o que você já acredita, porque o cérebro, assim como o corpo, precisa de nutrição. E a verdadeira rebeldia intelectual começa quando você escolhe ser autor da própria atenção. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. Você vai continuar alimentando o algoritmo ou vai começar a alimentar sua mente? A escolha é sua. Vai seguir refém da distração e da dopamina ou vai resgatar o silêncio, o pensamento e a autonomia? O mundo já tem zumbis demais fingindo que estão acordados. Talvez o que esteja faltando seja alguém como você despertando de verdade. Então, se esse conteúdo te provocou, te incomodou, ótimo. O incômodo é o primeiro sinal de consciência. Mas não basta entender, é preciso agir. Comece pequeno, desligue o celular por 1 hora, leia algo que te desafie, escreva suas ideias, questione o que parecer óbvio. E, acima de tudo, nunca pare de pensar. Agora me diz, qual foi a última vez que você ficou em silêncio, de verdade? Se esse vídeo te fez refletir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui a gente não entrega distração, entrega consciência.